estamos de volta com a quinta e última parte do nosso módulo 7, da frente 3, Química Orgânica do primeiro semestre, acidez e basicidade de compostos orgânicos. Depois de termos fechado o cerco, vendo todas as possibilidades de comparação de força ácida para compostos orgânicos, nós vamos agora estudar os fatores que influenciam a força básica. Fique muito tranquilo, porque se você já aprendeu os fatores para a força ácida e já sabe o que é um ácido de Bronsted, um ácido de Lewis, uma base de Bronsted, uma base de Lewis, aqui vai ser apenas uma complementação, fechando aqui esse nosso módulo 7 de acidez e basicidade de compostos orgânicos, nos dedicando agora a estudar a força básica, ok? Então, vamos lá, do mesmo jeito que a gente viu quais são os fatores que alteram a força ácida, vamos também estudar quais são os fatores que alteram a força básica. Dois fatores: a disponibilidade da carga negativa ou do par eletrônico não ligante. E aí você vai estar usando o conceito de Lewis. O que é uma base de Lewis? É um composto capaz de doar o par de elétrons. Então, qualquer fator que aumentar a disponibilidade desse par de elétrons vai aumentar a força básica. Como, por exemplo, um efeito indutivo doador. O efeito indutivo doador, ele aumenta a força básica. Por quê? Enquanto ele diminuía a força ácida, né? Porque diminuía a polaridade da ligação OH, ou porque diminuía a estabilidade da base conjugada. Aqui, o efeito indutivo doador, ele vai aumentar a força básica, usando o conceito de Lewis. Por quê? Porque tem alguém empurrando elétrons para o nitrogênio que já tem um par de elétrons livres. Significa que agora esse par de elétrons vai ficar mais disponível ainda para ser doado. Quanto mais facilmente uma espécie química doar um par de elétrons, mais forte ela atuará como uma base de Lewis. Então, os efeitos indutivos doadores, metil, etil, propil, isopropil, butil, tercbutil, etc., eles vão aumentar a força básica porque vão empurrar elétrons para o nitrogênio, favorecendo ainda mais que o par de elétrons do nitrogênio seja doado e, portanto, o composto atue como uma base de Lewis. Ok? Segunda explicação. Agora uma explicação usando o conceito de Bronsted. O outro fator que aumenta a força básica é qualquer fator que aumentar a capacitação da base para receber prótons, que é a mesma coisa. Doar um par de elétrons significa ter capacidade para receber um próton H+, nesse par de elétrons que está sendo doado. Então, uma amina que tem condições de doar um par de elétrons, ela funciona como uma base de Lewis, porque doa um par de elétrons, e funciona como uma base de Bronsted, porque ela pode receber um próton H+, nesse par de elétrons que ele está doando. Então, qual vai ser o seu foco? A sua explicação vai ser pelo conceito de Lewis ou pelo conceito de Bronsted? Tanto faz, ok? Então, qualquer grupo que empurre elétrons para o nitrogênio, por efeito indutivo doador, efeito indutivo positivo, aumenta a basicidade. Qualquer grupo que puxar elétrons do nitrogênio vai diminuir a disponibilidade dos elétrons, que os elétrons não podem mais tão facilmente ser doados, porque eles estão sendo puxados por um efeito indutivo negativo, né? O efeito indutivo retirador, que vai puxar elétrons, aqui é o menos, que efeito indutivo retirador puxa elétrons, e aí diminui a basicidade. Quais são os grupos? Os mais eletronegativos do que o nitrogênio. Flúor, oxigênio, cloro, principalmente, né? Geralmente eles vão colocar flúor, oxigênio, cloro como um grupo que tem uma certa eletronegatividade. Sem dúvida, flúor, oxigênio, cloro, bromo e iodo são mais eletronegativos do que o carbono. Então eles exerceriam um efeito retirador maior do que aqui um carbono que estivesse ligado no nitrogênio. E às vezes esses grupos vão estar ligados no carbono que vai estar ligado ao nitrogênio, que é o que geralmente vai acontecer, né? Então, efeito indutivo doador aumenta a força básica. Efeito indutivo retirador, que é o IS-, diminui a força básica, tá certo? Então, vamos constatar isso aqui. Você conseguiria explicar essa sequência do aumento da força básica? Aqui nós temos a amônia, aqui nós temos duas aminas primárias, a metilamina e a etilamina.
Primeiro, por que a metilamina é uma base mais forte do que a amônia? Porque tem o metil, que exerce um efeito indutivo doador. Esse efeito indutivo doador aumenta a disponibilidade do par de elétrons, aumentando a força básica, porque essa metilamina se torna uma base de Lewis mais forte ou uma base de Bronsted mais forte. De preferência, uma base de Lewis, já que você está olhando ali focadamente para o par de elétrons, ok? E por que aqui quando tem o etil é uma base mais forte ainda? Porque quanto mais carbonos, mais forte é o efeito indutivo doador. Quanto mais forte for o efeito indutivo doador, mais o par de elétrons pode ser disponibilizado e mais forte é a base, mais facilmente ela atua como uma base de Lewis. O efeito indutivo doador, mais IS, cresce do hidrogênio para o metil, para o etil e, portanto, aumenta a força básica. São bases de Lewis mais fortes. As aminas primárias alifáticas são mais básicas do que a amônia. E agora, nós temos uma amina primária, uma amina secundária e uma amina terciária. Tem aí os PKBs de cada um. Não esqueça que quanto menor o PKB, mais forte é a base, né? Primeiro vamos comparar a primária com a secundária. Veja que o PKB da secundária é menor, 3,23 é menor do que 3,36. Quanto menor o PKB, mais forte é a base. Você consegue explicar por que uma amina secundária é mais forte do que uma primária? Tenho certeza que você está dizendo que sim. Porque numa amina primária nós só temos um efeito indutivo doador, no caso aqui do metil. Numa amina secundária, nós temos dois efeitos indutivos doadores, do metil e do metil. Quanto mais efeitos indutivos doadores, dois efeitos indutivos doadores, disponibiliza esse par de elétrons, torna esse par de elétrons ainda mais disponível para que essa amina secundária atue como uma base de Lewis. E, portanto, mais forte é a base. Agora aqui tem uma surpresa. O que é que muita gente esperaria? Que uma amina terciária fosse ainda mais básica do que uma amina secundária. E isso não é verdade. Pelo contrário, ela é a que tem o maior PKB de todos. Né? Porque ela é a que tem o maior PKB, significa que ela é a base mais fraca de todas. Ela é mais fraca até do que a amina primária. Qual seria a explicação? Mas, Alexandre, não tem três efeitos indutivos doadores? Esse par de elétrons não era para estar mais disponível? Só que tem um detalhe que se chama impedimento estérico. Esse impedimento estérico, esses grupos alquila volumosos, eles vão deixar esse par de elétrons muito dentro do composto e difícil dele ser doado para alguma outra espécie. Então a explicação para a amina terciária em meio aquoso ser uma das menos básicas, ser a menos básica, é por causa do impedimento estérico que ocorre aí, ok? Já que esse par de elétrons fica mais impedido pelos grupos volumosos de ser doado. Uma outra explicação que contribui para isso é em relação às pontes de hidrogênio. Veja bem, uma amina primária ela pode formar muitas pontes de hidrogênio com a água, porque tem o par de elétrons do nitrogênio, que pode se ligar a um H+ da água, tem os hidrogênios que podem se ligar ao oxigênio da água. Então, sem dúvida, uma amina primária ela é muito solvatada. E isso estabiliza essa amina primária. Uma secundária ainda pode também ser bastante solvatada, com bastante pontes de hidrogênio também, porque tem o par de elétrons que pode se ligar ao H+ da água, esse hidrogênio que pode se ligar à hidroxila. Já uma amina terciária, ela é menos solvatada, porque só tem o par de elétrons a rigor para formar uma interação mais forte com a água. Então ela seria a menos solvatada de todas e isso significa que ela não é bem estabilizada. Esse fato também pode ser explicado pelo baixo grau de solvatação do cátion. O par de elétrons, ao formar uma interação com a água, só tem o par de elétrons, enquanto as outras têm também hidrogênios para que forme pontes de hidrogênio com a água e ela fique bastante solvatada. A existência de átomos de hidrogênio, que acontece na secundária, para diferenciá-la aqui da terciária, favorece a solvatação com pontes de hidrogênio e, portanto, aumenta a basicidade da secundária em relação à terciária. A terciária tem dois problemas, ela tem uma menor solvatação
e tem também um impedimento estérico de grupos maiores. Isso em meio aquoso, essa é a sequência. A secundária é a mais forte do que a primária, e a primária é mais forte do que a terciária. Que quem tiver o maior PKB tem a menor força básica. E quem tiver o menor PKB tem a maior força básica, ok? Agora, isso só vale em meio aquoso. Interessante que se for em outro solvente, um solvente não aquoso, um solvente que não tem H+, como, por exemplo, o DMSO, que é o dimetilsulfóxido, ou clorobenzeno, são solventes que a gente chama de apróticos. Eles não têm hidrogênios ionizáveis, solventes não aquosos que sejam apróticos, como o dimetilsulfóxido, que é o DMSO, muito usado, e o clorobenzeno. A ordem de basicidade crescente ela é estabelecida da amina primária para a secundária, para a terciária, que não tem mais aquele fator das pontes de hidrogênio, e se esses grupos realmente não forem volumosos, a fonte de que o impedimento estérico seja muito grande, uma amina primária é menos básica do que uma secundária, que é menos básica do que uma terciária, em solventes não aquosos, como o DMSO e o clorobenzeno. Okay? Isso é uma curiosidade, uma observação e, de certa forma, também um aprofundamento.